Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar início a este culto, vamos orar ao Senhor, pedindo comunhão, vitória e libertação através do sangue do Senhor Jesus. Nosso Deus, nós queremos clamar pelo poder, pela vida que há no sangue do Senhor Jesus. Queremos, Senhor, pedir uma bênção da Tua comunhão, Senhor, de libertação, de vitória, Senhor, de perdão. Aceita-nos na Tua presença, Senhor, dá-nos a Tua graça, que o Teu Espírito se possa fazer bem presente no meio do louvor e da adoração da Tua Igreja. Nós pedimos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Neste mesmo espírito de adoração e também com alegria, nós vamos entoar um hino de glorificação ao Senhor. Glórias a Jesus. Aleluia. Irmãos, vamos continuar a glorificar o Senhor, entoando mais um hino. Vamos todos participar, independentemente do lugar onde possamos estar. Vamos com alegria louvar o Senhor, vamos acompanhar enquanto este hino ele é cantado.
Glórias a Jesus. Aleluia. Vamos agora orar ao Senhor, vamos agradecer, porque o Senhor já está falando connosco através do louvor. Então vamos agradecer. Senhor, nós glorificamos e bendizemos o Teu nome, pela forma, Senhor, como Tu tens falado, Senhor, aos nossos corações, como o Teu Espírito se tem manifestado através do louvor e da adoração da Tua Igreja. Obrigado, Senhor, porque Tu tens sido presente nas nossas vidas, pelo Pai de amor que Tu és, por tudo aquilo que Tu tens feito nas nossas vidas. Nestes tempos difíceis, Tu não tens desamparado, Senhor, a Tua Igreja. Nós Te louvamos, Te exaltamos por isso, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos agora entoar mais um hino e depois a seguir ao hino, iremos ouvir a palavra do Senhor. Jesus, Rei e Senhor, Jesus, por este nome sou mais que vencedor. Jesus, lírio dos vales, Jesus, flor do jardim, Jesus, com teu amor vem hoje tocar em mim. Uma palavra só basta, Senhor, e todo mal se vai, e toda dor, uma palavra só do teu poder, em nome de Jesus eu vou vencer. Jesus, nome de vida, Jesus, Filho de Deus, a ti tudo se inclina na terra e nos céus, na terra e nos céus. Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo número 11. Carta aos Hebreus, capítulo número 11. E leremos juntos o versículo número 6, todos juntos, comigo. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, porque sem fé é difícil agradar-lhe, não é? É quê? É mesmo? Vamos orar. Ó Deus nosso Pai, que agora a Tua Palavra ela possa falar aos nossos corações e que haja, Senhor, nesta noite uma bênção de aumentar a nossa fé,
Nós precisamos muito, Senhor, de ter mais fé. E nós oramos para que hoje Tu nos visites, derramando esta bênção sobre nós. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, nós estamos a falar aqui sobre um assunto que é absolutamente crucial para a vida espiritual do crente, que é a fé. E conforme nós já lemos, aqui a palavra do Senhor declara de uma maneira que não deixa lugar a dúvidas que Deus requer sempre de nós fé. E a fé é algo que nós encontramos em várias dimensões da nossa vida. Por exemplo, a fé é pela fé que nós somos salvos. Então, a fé está ligada à salvação. Mas depois também nós lemos nos dons espirituais que há um dom que é o dom da fé. E lemos também na descrição do fruto do Espírito que um dos frutos do Espírito é a fé. Então, meus irmãos, de facto, nós podemos facilmente perceber que a fé é algo absolutamente central na maneira como Deus se relaciona connosco. Deus não opera, eu até vou dizer uma coisa com toda a reverência, Deus não pode operar nada onde não há fé. E não é uma questão da vontade de Deus ser ou não abençoar, porque a sua vontade é abençoar. Mas muitas vezes, aquilo que o limita, naquilo que ele deseja operar, é a ausência de fé. Ou uma fé extremamente limitada. E nós vemos isso frequentemente na vida do Senhor Jesus, quando Ele quer censura a falta de fé, quer elogia a presença da fé. Várias vezes nós lemos o Senhor a dizer, homens de pouca fé. E depois diz, até quando vos suportarei? Até quando terei de aguentar isto? É um desabafo assim muito pungente da parte do Senhor. Até quando eu terei de viver com esta gente sem fé? Por outro lado, ele também viu fé. Há dois casos que todos nós nos lembramos. Um foi daquele centurião a quem o Senhor disse que queria curar o seu criado, e ele disse, Senhor, não é preciso tu ires à minha casa, porque basta dizeres uma palavra. Porque o centurião queria que a palavra de Jesus tinha força superior a uma simples visita e uma proximidade física. A palavra dele podia chegar até onde estava o seu criado enfermo. E Jesus disse que grande era a fé. Nunca tinha visto uma fé assim, uma fé tão clara, tão nítida. E a outra foi aquela mulher que veio à presença de Jesus pedir uma bênção para a filha, e ela insistiu, e finalmente Jesus concedeu-lhe aquilo que ela estava a pedir e fez este comentário, ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Então, irmãos, nós vemos que, de facto, Deus é muito sensível à presença, à ausência e ao grau da nossa fé. E podemos mesmo generalizar que a medida que nós temos da graça de Deus em nós não é medida da vontade de Deus ser ou não maior ou menor. Isto é, Deus não tem uma bençãozinha para uma pessoa e uma bençãozona para outro. Não, Deus tem uma bênção para todos. Dentro da sua vontade, do seu plano, para cada um de nós, Deus tem uma bênção igual. Deus tem uma bênção igual para mim, como tem para a Carolina, como tem para a Manela, como tem para o irmão lá atrás. É a mesma bênção. Agora, em funções diferentes, dentro daquilo que o Senhor determinou para nós. Como numa orquestra, há um que toca violino e há outro que toca oboé, o outro toca bombo, que faz uma barulheira. E toda a gente diz, olha, o bombo está a tocar e o violino não, porque está lá mais 50. Mas é indispensável. Então todos nós temos uma função no corpo, todos nós temos uma função. E
O Senhor nos quer usar e nos quer abençoar de igual maneira. De igual maneira. Então, qual é a condição para que o Senhor nos abençoe, nos use e cumpra a sua vontade em nós? A condição é a fé. E é a fé que nos leva a fazer tudo. A deixar o mundo, a fazer escolhas da nossa vida, a obedecer ao Senhor quando Ele nos manda. Porque a fé na Bíblia é sempre, a fé é fazer. A fé é fazer. Fé é sempre fazer qualquer coisa. E quando o Senhor nos prova a nossa fé, é neste sentido de Ele põe à prova se nós fazemos. E a fé tem 3 inimigos. E nós vamos falar esta noite de 3 grandes inimigos da fé. Porque há muitos irmãos aqui que estão a crescer na fé. E que têm de prestar atenção àquilo que nos limita, que nos pode limitar a nossa fé. E nós vamos aqui, exatamente no capítulo 11, ler 3 versículos para identificar estes 3 inimigos da fé. O primeiro, nós encontramos no capítulo 11, o versículo número 8, na vida de Abraão. Nós temos assim: pela fé, versículo número 8, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. Cá está, o fazer. Fé é fazer. Obedeceu à palavra, não é? Aquilo que o Senhor falou, ele obedeceu. Depois, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Então, a primeira coisa está no saber, no entender, no conhecer. Muitas vezes nós queremos saber, queremos conhecer, entender para crer. Eu sou assim, não sei se os irmãos também são. Eu gosto de entender, de saber. O Senhor diz uma coisa e eu preciso de saber. E este mês nós estamos a celebrar a nossa festa da dedicação e muitas vezes convém a gente olhar para trás e ver aquilo que Deus já fez. E há quase 40 anos nós estamos a celebrar o 39º aniversário. O Senhor chamou-nos, um grupo muito pequeno, para uma obra que era absolutamente impossível de ser realizada. Aquilo que o Senhor falou, e olhando para os nossos recursos, era absolutamente impossível. Mas, irmãos, sabem que Deus nos deu fé? Aquele grupinho não era uma grande fé, mas era o suficiente. E Deus, com aquela porção de fé, Ele foi nos abençoando. Mas nós não entendíamos como é que seria possível. Como é que seria possível? Com as nossas dificuldades neste país, com as circunstâncias que nós vivíamos, enfim, com a falta de liderança, com a falta de gente, como é que nós íamos ser capazes? Mas, meus irmãos, o entender muitas vezes limita-nos, porque nós temos de compreender que a fé, muitas vezes, até vai contra aquilo que nós entendemos. A fé, muitas vezes, é o contrário. É o contrário. Eu não sei se o Senhor faz isso de propósito ou não, mas quantas vezes o Senhor manda fazer coisas que nós até gostaríamos de fazer ao contrário, e o Senhor manda fazer de uma certa maneira. Mas é assim. E foi assim, tem sido assim ao longo destes anos, e sempre que nós andamos pela fé, às vezes sem entender, o Senhor tem abençoado, tem cumprido. Abraão foi chamado e ele obedeceu. Ele não sabia. A mulher perguntou-lhe: Abraão, não sei se os irmãos sabem qual era a idade que Abraão tinha quando foi chamado. Tinha 75 anos. Está aqui alguém com 75 anos? Não diga. Não é? Porque parece que só tem 74, então deixa estar assim. Agora, um homem de 75 anos, ele ia fazer o quê com 75 anos? Às vezes há irmãos que têm 50 e pouco e já não dizem: eu já estou perto da reforma, e já estão a querer arrumar as botas, não é? Orar, servir a Deus, isso, os mais novos. Irmãos, sabem o que é isso? É falta de fé. E se Deus quiser usar o irmão nos últimos anos da sua vida, muito mais do que usou durante o resto da vida? E se Deus quiser fazer isso? E se Deus lhe mandar fazer coisas que você agora é velho e acha que não pode? E se Deus agora mandar e o irmão diz: não entendo porque é que só nesta idade? Deus é que sabe, meu irmão. 75 anos. Ele disse à mulher, e eu creio que se Sara era uma esposa, como as nossas esposas que estão aqui, ela no mínimo deve ter perguntado a Abraão para onde é que eles iam.
Era perfeitamente normal. Abraão, se não é indiscrição, o seguinte, para onde é que nós vamos? Não, mulher, arruma tudo, prepara tudo, nós vamos, mas vamos para onde? Ele disse, eu não sei. Eu não sei. Mas uma coisa eu tenho a certeza absoluta, é que foi Deus que falou comigo. Porque também há aquelas pessoas que confundem fé com loucuras. Para dizer assim, eu vou pela fé. Pela fé para onde? Quem é que mandou? Não, eu tive um impulso. Mas isso dos impulsos é muito perigoso. Então, é obedecer à palavra, ao Espírito. Aquilo que você fala, nós vamos. Às vezes nós estou-me a lembrar de um irmão que veio do Brasil para aqui, para Portugal, assim, e eu venho aqui ajudar a fazer a obra, Deus mandou-me. Até parecia quase um missionário, quando aqueles que iam para a China antigamente. Passados uns meses estava aí no mundo. E eu pergunto, foi o Senhor que o mandou? Não, foi uma ideia dele. E quem diz do Brasil pode ser um português também que vai para outro lado qualquer. Meus irmãos, então nós temos de compreender que a nossa razão muitas vezes limita a operação do Espírito Santo. Segundo inimigo, no versículo número 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque. E eu pergunto agora aos irmãos o seguinte, os irmãos acham que Abraão sentia-se bem, sentia uma emoção assim, positiva, ao oferecer o seu filho? Muitas vezes nós queremos fazer coisas e queremos ser dirigidos por uma fé que é uma coisa emocional, é uma emoção que nós temos. Então eu sinto, eu chorei muito, eu arrepiei muito, mas, meu irmão, a fé não é uma emoção. Abraão, ele não tinha nenhuma emoção, não estava nada feliz quando o Senhor lhe disse, oferece-me o teu filho. Ele não pode dizer assim, Senhor, estou tão feliz porque tu me mandaste fazer isso. Irmãos, às vezes, nós temos de fazer com que as nossas emoções estejam submissas ao Espírito Santo. Nós temos que estar debaixo do Espírito Santo. A emoção é algo que é da nossa alma, não é? Não é do nosso espírito, é uma coisa da psique humana. Então nós temos que, assim como a nossa mente, a nossa emoção, ela tem de estar submissa ao Espírito Santo. Então, o Senhor mandou fazer isto e Ele fez. Não foi assim com muita alegria, mas foi aquilo que o Senhor fez. Então, como nós temos na palavra de Deus, nós temos que obedecer à palavra de Deus. Não é às vezes aquilo que nós gostaríamos, mas se a palavra do Senhor nos manda fazer isso, vou dar um exemplo. Perdoar. Irmãos, perdoar, eu acho que é das coisas mais difíceis que existem. Uma pessoa chegar junto do outro e dizer assim, perdoa-me, eu acho que carregava mais depressa um piano até ao 5º andar do que andar a pedir perdão às pessoas. É muito complicado pedir perdão, porque olha, é um problema para o nosso orgulho, para a nossa vaidade, ficamos mal, sujeitamos a que o outro ainda nos diga mais qualquer coisa desagradável. Mas, irmãos, a palavra de Deus manda. Temos de perdoar. É por isso que quando às vezes eu entro numa igreja, não é o caso aqui, e digo assim, olha, aqueles 2 irmãos não se falam. Eu digo assim, irmãos não, ou então são irmãos doentes, não se falam. Mas porquê? Não, por tal falta de perdão. E depois a falta de perdão acarreta consequências terríveis. Jesus disse que se não fosse feito o perdão, o pedido de perdão, seria entregue aos torturadores. Torturadores são espíritos malignos que vêm torturar a pessoa. A pessoa não pede perdão, ela fica ali debaixo de uma ansiedade, um sentimento negativo, daqui a bocado não perdoa aquele, já começa também a não gostar do outro, odeia o outro, e aquilo vem uma confusão. Então, meus irmãos, temos que obedecer. Agora, eu sinto vontade de perdoar? Sinto nada. E se viesse uma notícia, olha, fulano tal ficou debaixo de um... Eu não ia dizer graças a Deus, mas ia dizer assim, Senhor, tu sabes. Não é? Meus irmãos, amar os outros... Às vezes nós pensamos que amar os outros é amar aquelas pessoas simpáticas da igreja. Há uns irmãos sempre muito simpáticos na igreja, que cumprimentam, que são sinceros, são boas pessoas. E depois também há os outros.
E às vezes é 50%, 50%. Às vezes não, às vezes é 10,80, 10,90. E por aí fora. Mas a palavra do Senhor, o que é que nos diz? Manda-nos amar a quem? A todos. Todos os irmãos. Então, nós temos os irmãos que às vezes têm dificuldade com alguns irmãos mais antipáticos, façam uma lista. E todos os dias vão cumprimentar, em primeiro lugar, esses irmãos. Não, agora eu já disse, não pode ser, não é? Porque eu agora, se houvesse uma fila ali à minha espera, eu ia ficar triste. Então, meus irmãos, não é isso que se trata, mas o irmão tem que amar o seu irmão, porque é seu irmão. Olha, vai morar no céu consigo, e quem sabe vai ser seu vizinho no prédio. Então tem que amar o irmão. Há aquelas pessoas que parece que vivem numa gaiola, não contactam com ninguém, não falam com ninguém. Então, irmãos, não é porque eu sinto, é porque a palavra de Deus manda e eu vou obedecer. Não é? Eu vou obedecer. Os jovenzinhos têm de ter cuidado onde é que colocam o seu coração. Eu não vou mais por aí, porque a gente já tem falado muito sobre isso. Porque eu sinto. Sim, o que é que diz a palavra? Então, irmãos, é isto. É não deixarmos que o sentimento, a emoção, nos dirija em vez de ser a palavra e a direção do Senhor. O último inimigo nós encontramos no versículo 27. Diz assim, falando de Moisés: pela fé, Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Irmãos, o grande inimigo da fé é que nós queremos ver. Nós queremos ver. Em muitos sentidos. Nós temos estado a orar por batismo com o Espírito Santo, por dons espirituais. Mas tudo isto só pode funcionar na nossa vida se houver fé. Sem fé, nada acontece. Não, mas o Senhor já mostrou que me queria dar o dom disto, o Senhor até deu um sonho, mas eu ainda não tenho. Pois não, porque é preciso receber, e para receber é preciso fé. Fé, às vezes Deus quer até curar o irmão de uma enfermidade, o Senhor já mostrou, o Senhor já revelou, é da vontade de Deus. Eu não estou a dizer que Deus vai curar todas as enfermidades, não estou a dizer isso, mas às vezes Ele mostra o seu plano para uma pessoa. E a pessoa diz, eu não sei, o Senhor já mostrou, mas ainda não recebi. Falta fé, fé na igreja, fé no pastor, fé na pessoa. Preciso fé. Tudo é movido através da fé. Tudo. Então, se o Senhor já prometeu uma coisa ao irmão, o irmão aprenda a receber aquilo que o Senhor já lhe deu. A fé é receber. A fé, meus irmãos, não é fazer grande coisa. A fé é receber como vindo do Senhor. Uma palavra, uma promessa, uma orientação, uma ordem, uma proibição, seja o que for. Quando nós recebemos como vindo do Senhor, então ali vai haver um milagre. Às vezes nós conhecemos muito da Bíblia. Conhecemos a Bíblia, lemos a Bíblia, ouvimos a Bíblia, mas há um texto da palavra que diz assim: e a palavra da pregação de nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé. Eu não tenho aqui a referência, mas o texto é este. A palavra da pregação de nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé. Irmãos, é incrível. Uma pessoa pode estar a ouvir anos a fio a Bíblia, ouve, cada vez sabe mais, e a sua vida de nada serve. Porquê? Porque nunca lhe adicionou, nunca misturou a palavra com obediência, fazer, ir em frente. O Senhor disse que queria usar o irmão na evangelização. Então o que é que o irmão está a fazer? Não, eu estou à espera que Deus faça qualquer coisa. Mas, meu irmão, se o irmão já disse, se o Senhor já disse que vai usar o irmão faça alguma coisa. O paralítico é talvez o caso mais claro do que é fé. Quando o Senhor de Jesus disse, levanta-te e anda. E quer dizer, ele ia se levantar como? Ele podia ter dito, Senhor, você não vê que eu sou paralítico, como é que eu me vou levantar? Eu preciso de amigos que me levantem. Mas o que é que ele fez? Ele levantou-se. Como é que ele se levantou? Diz lá que alguém o levantou. Irmãos, ele fez qualquer coisa, força nas suas pernas, um gesto, e quando ele fez alguma coisa, o poder de Deus tomou conta do corpo dele.
Ele começou a sentir uma força nas pernas, ele começou a levantar-se e ele caminhou. Meus irmãos, a fé, vai e mostra-te ao sacerdote. Vai e mostra-te ao sacerdote, para que lhe sirva de testemunho. É a fé. E nesta noite, meus irmãos, eu preciso muito de fé. Eu preciso muito de fé. Eu preciso de fé, os irmãos também devem precisar de fé, não é? Tudo o que nós temos, irmãos, tudo. Olha, nós temos aqui esta casa. Não é grande coisa. Está a precisar agora até de um restaurozinho, então não é grande coisa. Mas veio pela fé. É bom que os irmãos saibam, não é? Nós estávamos num outro lugar, há muitos irmãos aqui que passaram por lá, e a sala estava pequena, e fomos à procura de outra e encontramos uma que era uma sala grande. Os vizinhos não eram assim muito bons, porque era em frente ao cemitério, mas eram sossegados, não é? Então nós estávamos praticamente a fechar o negócio, e para lá, uma sala grande, tal, boa. E o vendedor disse, o que vocês precisavam era de uma casa assim diferente, mais isolada. E disse, pois é, mas o problema é o preço. Eu tenho uma para vender que é assim, era um balúrdio acima daquilo que nós podíamos. Nós dissemos, pois é, mas nós só temos isto. Ele falou com o dono aqui desta casa, o homem estava, parece que apertado, e vendeu, e deu-nos, e nós estamos aqui. E os irmãos perguntam, mas os irmãos devem ter na igreja algum especialista em prospecção do mercado? Temos o Espírito Santo. Algum negociante? Temos, além do Humberto. Temos Jesus que está connosco. Então, meus irmãos, quando nós começamos a fazer as coisas na fé, o Senhor vai dando, o Senhor vai abençoando. Agora nós precisamos de um passo maior de fé, não é? Aqui na igreja de Gaia, os irmãos têm todos os recursos para fazer aqui uma revolução. Agora, não adianta eu estar aqui todo animado a falar, não adianta nada. É preciso fé. Agora, se os irmãos disserem assim, Senhor, o Senhor pode mandar que eu creio. Eu vou obedecer, Senhor. Pode dizer como Abraão, vai, eu vou. Até mesmo que Sara nem entenda muito bem, ela vai comigo também. Pode mandar oferecer, às vezes, aquilo que para mim é o mais precioso. Isaac era o mais precioso. Há pessoas que querem servir ao Senhor e não querem prescindir de coisas da sua vida. Não, eu, ao fim de semana, eu tenho a minha casa de campo. Estou-me a lembrar de um pastor que ele tinha uma casa de praia, não era de campo, era de praia, antes de ser pastor, e um dia ele estava a orar e o Senhor começou a dizer, não é o caso, se alguém tiver aqui uma casa, deixe estar com ela, mas a experiência do irmão. E ele começou a sentir o Senhor a apertar com ele, porque ele, ao domingo, às vezes ao sábado, ele ia lá para a praia e deixava de fazer a obra do Senhor, que o Senhor tinha determinado para ele. Ele um dia abriu a palavra e o Senhor deu-lhe um texto que falava exatamente de uma casa. E que era preciso ele desfazer-se daquilo. Ele desfez-se, mais tarde foi chamado para o ministério e é um pastor já muito usado pelo Senhor há muitos anos. Às vezes são coisas que nós temos, o nosso Isaac, estamos agarrados àquilo. Não é? Para dedicar mesmo, dedicar. O que é que eu gosto mais na minha vida? O que é que pode às vezes estar a impedir, não é? que eu sirva ao Senhor? Há coisas que são coisas muito simples, há outras que são mais complicadas, mas temos que pedir ao Senhor sabedoria e não seguir o nosso sentimento. Eu sinto, não, é aquilo que o Senhor falar consigo. E sobretudo nós não vemos muita coisa. Às vezes o Senhor fala coisas que nós não vemos. Nós não vemos. Eu lembro-me que há muitos anos em Lisboa, nós estávamos em Queluz e tínhamos um grupo muito pequeno. É por isso que eu acho piada, às vezes, irmãos ficam desanimados. Na igreja está pouca gente. Quantos estão? Tivemos 56. Eu rio-me, porque nós éramos 5 ou 6 pessoas. 5 ou 6 pessoas. A nossa igreja era 5 ou 6 pessoas. E o Senhor mandou-nos alugar uma sala. E nós alugamos a sala, que ainda atualmente temos lá, em Queluz, depois compramos, e quando alugamos a sala, o Senhor deu uma promessa dizendo assim, não apenas aqui, mas também, nós temos uma cave enorme, tudo estará cheio de vidas que eu vou trazer. E eu achava aquilo impossível, não é? Impossível, como é que 6 pessoas, cada qual mais complicado que o outro, a começar por mim, o que é que se iria fazer com 6, 7 pessoas?
Meus irmãos, dali nasceram todas as igrejas da área de Lisboa, todas. E hoje, de vez em quando eu vou lá, eu tenho um gosto assim muito especial em entrar lá, porque eu vejo o cumprimento, sempre cheio, a minha igreja está sempre cheia, manda gente para toda a parte. Meus irmãos, temos que ver o invisível. A gente vê assim, não, isto é impossível. E o Senhor diz, eu vou encher. Vamos ficar com o quê? Vamos ver o quê? Nós lemos que Moisés viu o invisível. Era invisível, mas ele viu. Que o Senhor hoje acrescente também a nossa fé. Vamos ficar de pé, vamos glorificar o nome do Senhor. Eu decidi seguir a Cristo, deste caminho eu não desisto. Eu decidi seguir a Cristo, não volto atrás, não volto mais. Para trás o mundo, a cruz à frente, obedecer-lhe e crer somente. Eu decidi seguir a Cristo, não volto atrás, não volto mais. Mesmo que perca algum amigo, sei que Jesus está comigo. Eu decidi seguir a Cristo, não volto atrás, não volto mais. Cristo Jesus, segui também até a nova Jerusalém. Decide agora, segue a Jesus neste caminho de vida e Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o Senhor já tem falado connosco, através não só do louvor, mas também da palavra. Por certo, o Senhor já tem testificado dos vossos corações, o Senhor tem ido ao encontro das nossas necessidades. Então vamos agora louvar o Senhor, agradecer este culto, vamos fechar os nossos olhos novamente. Senhor, nós louvamos e bendizemos o Teu nome por este culto, por estes momentos de comunhão, por tudo aquilo que Tu tens falado connosco, pela alegria, pelo renovo da fé e do ânimo nas nossas vidas. Nós te damos graças, Senhor, por tudo aquilo que Tu tens feito, tendo fé e confiança que muito mais Tu irás operar nas nossas vidas. Obrigado por tudo, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. E nós dizemos que o amor de Deus o Pai, a graça do Filho, o Senhor Jesus Cristo, as bênçãos, as doces consolações do Espírito Santo sejam e permaneçam com todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Irmãos, o nosso culto está terminado. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor e o resto de boa semana para todos.